cruz. Se ele fosse entrar por esse caminho, ele não ia para o Getsêmani, porque lá ele tinha sido traído, estava chorando, e gotas de sangue estavam saindo dele. No entanto, ele continuou marchando para o caminho da cruz. Ele foi sem se sentir bem. Teve uma hora que ele achou que Deus nem estava com ele mais. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele continuou caminhando, porque ele sabia que mesmo não estando bem, ele precisava cumprir a vontade de Deus. Talvez você diz: pastor, as coisas estão muito difíceis para mim. E o salmista, que no Salmo 23, um dos seus versos, diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Agora, eu só estou começando e eu já quero te dar um alerta. Não faça como Esaú, que achou que porque está cansado pode desvalorizar a bênção de Deus. Não faça como Esaú, que achou que o cansaço é pretexto para pegar a bênção e vender por um prato de lentilhas. Você pode estar cansado, mas esse lugar ainda é o lugar da bênção. Você pode ter chegado aqui com pouca força, mas esse lugar ainda é lugar de renovo. Você pode não estar sentindo a presença de Deus e você está cansado, mas eu quero te dizer que o homem de branco já passeia no meio da igreja, porque ele disse: onde tiver dois ou três. Ele não disse que se tiver dois ou três descansar. Ele não disse que se tiver dois ou três perfeitos. Ele não disse que se tiver dois ou três 100%. Ele disse: se tiver dois ou três reunidos em meu nome, eu ali está. Glória a Deus, aleluia. Pastor, eu não estou cansado, não, sabe o que é? Calma aí, que eu não comecei a pregar, não, estou só esquentando você. Sabe o que é, pastor? É que eu não dou glória para os outros ouvir. Então você é melhor do que os serafins, que tem 6 asas, com 2 cobre o rosto, com 2 cobre os pés, com 2 voam e dizem uns para os outros, clamam uns aos outros: Santo, Santo, Santo. Glória a Deus, aleluia. Outro significa que o serafim daqui grita para o outro escutar: Santo, 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 Santo. 3 corações têm que escutar que o nosso Deus é santo. Deus não desce mais, porque senta, cruza os braços e fica esperando alguma coisa acontecer. Ô meu irmão, culto não é para esperar acontecer, culto é para fazer acontecer. Essa é a diferença muitas vezes de muitas igrejas por aí, não aqui, porque aqui quando eu entrei eu já senti que o negócio é diferente. Muitas igrejas por aí já não tem mais a presença, porque está esperando Deus descer, está esperando. Não é assim que Deus trabalha. Josué, eu vou descer amanhã, tá? Tá, Senhor. O que nós estamos esperando? Não, Josué. Fala para o povo colocar veste branca, Josué. Fala para o povo marcar o limite do monte, Josué. Fala para o povo agir, Josué. Moisés, no caso, né, no monte. Eu vou descer, Moisés. Marca o limite do monte, Moisés. Eu vou descer. Ouçam os discípulos. Deus vai descer, o Espírito vai descer. Fica em Jerusalém, fazendo o quê? Esperando? Não, fica em Jerusalém orando. Fica em Jerusalém dando glória. Fica em Jerusalém exaltando. Culto significa homenagem. Homenageado essa noite não é você. O homenageado dessa noite é aquele que sustentou essa igreja, que sustentou esse grupo por 47 anos. Ele é o adorado, glorificado e exaltado dessa noite de hoje. Você está aqui para adorar nessa noite? Pastor, ele está aqui do BTT, só quer que dá glória. Não, calma aí. Tem palavra também, nós vamos falar aqui. A gente veio aqui falar da palavra de Deus. O Salmo 84
está dentro de um livro que nós podemos chamar de a harpa cristã dos judeus. São 150 salmos. Quantos salmos? 150. Inicialmente eles estavam divididos em 5 livros. Quantos livros? 5. O primeiro livro, do capítulo 1 até o capítulo 41. O segundo livro, do capítulo 42 até o capítulo de número 71. O terceiro livro, do capítulo 72 até o capítulo 89. O quarto, do 90 ao 106. E o quinto, do 107 ao 150. Os primeiros 41 livros são compostos pelo rei Davi, embora haja outros em torno do livro de Salmos que foram por ele compostos, que não estão necessariamente no estojo do primeiro livro. Mas quando nós olhamos para o terceiro livro, a terceira seção de Salmos, que vai do capítulo 72 até o 89, eles são compostos em sua maioria por Asaf. Inclusive o 73 está dentro deste estojo. Porém, há uma exceção, o Salmo 84. Nós temos do 72 até o 89 salmos que foram compostos por Asaf, mas o 84 é uma exceção. E é justamente esse que vocês escolheram para esta noite de hoje. Um salmo que está no meio de outros salmos, mas que tem um objetivo muito claro, muito circunscrito no texto. O objetivo é falar daquele que está distante da casa de Deus e que quer chegar até a presença de Deus. O objetivo do Salmo 84 é falar daquele que está distante da casa de e quer chegar na presença de. Este salmo fala do desejo íntimo, profundo do salmista em chegar diante da presença do Deus que ele serve. Ele tem prazer em ir para a casa de Deus. Ele tem prazer em caminhar para a presença de Deus. Ele tem o prazer de estar diante do altar. E eu quero acreditar que nessa noite não tem ninguém assim aqui. Mas acredite, depois de um grande acontecimento mundial chamado de pandemia, muitas pessoas perderam o prazer de estar na casa de Deus. Muitas pessoas perderam o prazer de estar na presença de Deus. Agora redobre a sua atenção, porque quando nós falamos de salmo, falamos aqui da casa de Deus. Salmos, nós estamos falando de coisas dos homens. Em todos os livros da Bíblia, Deus está falando, vocês sabem disso. Mas no livro de Salmos, Deus está deixando o homem falar. Os livros poéticos são livros em que Deus está permitindo que a alma do homem fale. Quais são os seus medos, os seus desejos, as suas necessidades mais profundas. Por exemplo, quando nós vamos para o Pentateuco, Deus está falando. Em Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, Deus está falando como Ele criou a terra, como Ele criou Israel e como Ele criou a lei. Quando nós vamos para os livros históricos, que são 12, começando em Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, nós estamos falando de 12 livros históricos, onde Deus está falando. Como é que Ele conduziu a história de Israel? Abre um parênteses, porque Deus criou o mundo, criou Israel, Deus criou a lei e Deus conduz a história do mundo, a história de Israel e a história da palavra. É Deus que conduz tudo. Antes que alguém diga, está errado teologicamente, porque a história do mundo não é Deus que conduz, porque o mundo é do diabo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas a mesma Bíblia no Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então Deus está falando como é que Ele criou e Deus está falando como é que Ele conduziu. Mas quando chega no livro de Jó, o primeiro dos poéticos, Deus deixa o homem falar. Jó fala, Davi fala, Asaf fala, os filhos de Corá falam, Moisés no Salmo 90 fala, Salomão fala, outros autores como Emã, Etã e autores desconhecidos, que alguns sugerem ser Jeremias, Samuel ou os profetas, falam. Quando você chega em
Cantares, em Provérbios, um homem que está na meia-idade, chamado Salomão, fala. Em Eclesiastes, o mesmo Salomão, quando está com idade avançada, fala. Em Cantares, quando Salomão está jovem, fala. Então, nos poéticos, o velho fala, o homem de meia-idade fala, o jovem fala, o homem fala, a mulher fala. O homem, de uma forma geral, está falando o quê? O que a sua alma grita, o que a sua alma precisa, quais são os seus temores, o que é que você está vivendo aí dentro de você, onde ninguém está vendo, onde ninguém consegue prescrutar, só Deus sonda o coração e esquadrinha os pensamentos do homem. Deus permite o homem colocar para fora, e no Salmo 84 o homem está dizendo o seguinte: não dá para viver sem a casa de Deus, não dá para viver sem a presença de Deus. A minha alma deseja a presença de Deus, o meu corpo clama, a minha carne clama pelo Senhor. Tudo que há em mim tem vontade de buscar a presença de Deus. Aí dentro de você tem um cômodo que só Deus pode preencher. Dentro de você tem uma necessidade que só o Espírito de Deus pode suprir. Você pertence a Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Os Salmos, o homem está falando. Redobre a sua atenção. Eu tenho um bocado de coisa importante para falar nessa noite de hoje aqui. Eu vim para falar aquilo que Deus me manda falar. Eu não vim falar aqui algo pensando talvez em agradar você ou não. Também não vim falar algo pensando em te desagradar. Eu vim falar aquilo que é necessário para a tua vida nessa noite. Aleluia. Você precisa de Deus. Você depende da presença de Deus. Quando você senta nesse banco, você não está fazendo um favor ao pastor, você não está fazendo um favor à irmã, você não está fazendo um favor ao irmão. Quando você senta nesse banco, você está fazendo um favor a si mesmo. Você depende dele, você precisa dele. Eu fico muito bravo quando eu vejo alguém ingrato, sabe por quê? É Deus que sustenta tudo. Então quem é o ingrato? Quem é o murmurão? O Salmo 106, isso aqui é muito interessante, porque quando a gente fala de murmuração, às vezes a gente pensa na murmuração no ambiente da igreja, mas a Bíblia diz no Salmo 106 que quando o povo de Deus caiu no deserto por murmuração, eles murmuravam dentro de suas tendas. Porque tem gente que guarda aqui para falar em casa. Nem toda murmuração sai aqui, sai lá. E você vai entender aonde eu quero chegar nessa noite de hoje. Quando eu vejo o ingrato, eu fico pensando: o diabo está fazendo ele pecar contra o Deus que o sustenta, no momento que Deus está o sustentando. Se você murmurar agora, o que você está fazendo? Você está falando contra o Deus que está te sustentando aí agora. Até para murmurar é Ele que te sustenta. Até para ser ingrato é Ele que te sustenta. Até para você falar uma palavra que não convém, é Ele que está te sustentando. Então nessa noite eu quero que você entenda, meu irmão, eu e você precisamos de Deus. Eu e você não vamos a lugar nenhum sem a presença de Deus. Ainda mais quando vai chegando aquele grande dia em que Jesus virá buscar a sua igreja. Não dá para viver sem a presença de Jesus. Então se alguém pisar no teu carro, engole e continua vindo para a igreja. Se alguém falar mal de você, engole e continua vindo, porque você não é nada sem a presença dele que te sustenta. Para você chegar até Deus. Primeiro obstáculo
Segundo, o vale de Baca. Terceiro, a guerra espiritual. 3 obstáculos para você chegar diante da presença de Deus. Primeiro, seu coração. Repita, o meu coração. Meu coração. Segundo, o vale de Baca. Vale de Baca. Terceiro, a guerra espiritual. A guerra espiritual. Vamos começar do terceiro para o primeiro. A guerra espiritual pode ser um grande obstáculo para você chegar na presença de Deus. Nesse exato momento, é possível que tenha alguém aqui no nosso meio pensando mal de mim, olhando para alguém que está do seu lado, pensando mal de algum pastor, pensando mal do culto, achando que faltou alguma coisa. E eu te digo, quem está levando você a pensar isso chama-se diabo, que não é mais falado no nosso meio, mas ele existe. E ele não trabalha como muitos pensam. Vou ligar a televisão aqui para ver como é que o diabo trabalha. Aí tem lá alguém espiruchando. Já foi o tempo, os pastores mais antigos do que eu podem falar, em que a principal estratégia do diabo era a possessão demoníaca. Sim ou não? Houve um tempo, irmãos, que era só começar a cantar um hino de sangue da harpa. Essa não é. Pelo sangue. Sabe como que o diabo mudou a estratégia dele? Foi na virada do século 20 para o 21. No 20 o foco dele era se apoderar. No 21, o foco do diabo é a sua mente. E antes que alguém diga minha mente é blindada, parece que tem data show aí? Tem não, né? Tem não, né? Lá em 1 Crônicas 21, a Bíblia diz que Satanás incitou a Davi a enumerar o povo de Israel. Quem conhece esse versículo levanta a mão? Vamos conhecer. Para mim, pastor Marcelo. 1 Crônicas 21, 1. Quem está ali na glória? Glória a Deus. Aleluia. Está vendo? Talvez se você pensou que eu ia só pegar o movimento faz parte. Né? Primeiro a minha palavra, depois o Espírito vai fazer a coisa. 1 Crônicas 21, versículo 1. Eu pedi ao pastor Marcelo, porque ele estava aqui falando. Falei, gente, que voz, hein? Se eu tivesse 10% dessa voz aí, 1 Crônicas 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Que é censo? Enumerar. É proibido enumerar na Bíblia? Como é que a gente sabe que Pedro ganhou 3.000 almas e depois ganhou 5.000? Porque eles enumeram, mas no caso de Davi, Satanás sabe exatamente o que mexe com o coração dele. O problema aqui não é enumerar. O problema aqui é que Satanás conhece a mente, coração de Davi. E incitar significa estimular, caça. Se tem alguém falando para Davi. Como é que o diabo incitou? Foi aqui dentro. Pastor, o diabo não entra na minha mente não. Olha, se ele lê a sua mente ou não, isso é outro assunto. Mas que ele pode usar a sua mente, eu não tenho a menor dúvida. E o texto foi lido. Sabe o que Satanás quer? Que você entre aqui nessa igreja mais preocupado com as suas lutas, com as suas dificuldades, com as questões da sua vida, com o que estão achando de você, com aquele ali, com aquele lá, do que com chegar diante da presença do Senhor. Satanás quer que você ache que ele não pode pegar você.
Ele quer que você ache que você é forte. Deus não quer que você ache isso não. Deus quer que você ache que você é fraco. E quando você pensar que você é fraco, Ele te fortalece. Porque o exaltado Ele humilha, e o humilhado Ele exalta. O diabo quer que você pense que você sabe mais de Bíblia do que todo mundo. É Deus poderoso. Aleluia. O que você sente aí? O pregador está pregando, o irmão está cantando, e você fica aí sentado dando a nota. Desafinou, né? Esse aí pegou nota 8, nota 7, nota 7,5. O diabo quer que você sente aí e olhe, meu irmão, no outro coral. Aquele cantou pior que nós, hein? A gente foi mais supimpa do que aquela ali. Ele não quer que você olhe para o autor e consumador da sua fé. Porque Isaías tem o capítulo 5 e o capítulo 6. O 6 ele diz ai de, mas no 5 ele falou ai do povo. Ele só olhar para o povo, vai do povo, vai do povo, vai do povo. Aí ele olhou para Deus e ele falou ai de mim. Eu não sou tão diferente do povo, ai de mim. Eu não sou tão diferente dos outros, ai de mim. Satanás quer que você, meu irmão, faça o seguinte. A mensagem está sendo pregada. Você não precisa prestar tanta atenção, porque hoje em dia você abre o celular, vai ter 380 mensagens, e cada dia você está ciscando num lugar. E quem cisca cada dia num lugar não come nada, só experimenta. E os crentes não param em igreja nenhuma. Está na igreja X, vai para Y, depois vai para Z, volta na A, vai para B, vai para C. Porque ele sabe, eu sei que aqui tem assim, lá em Gricinho tem um casalzinho que está há 65 anos na igreja. Na mesma igreja. Até o lugarzinho que ele senta é o mesmo. Ele sabe que esses daí resistiram ao diabo a vida inteira. Ele sabe, meu irmão, como mexer com o seu emocional, como mexer com o seu interior. Pastor, o que isso tem a ver com o Salmo 84, versículo 12? O Senhor é o Senhor dos... Para que você tem um exército se você não está em guerra? Se não tem possibilidade de guerra, para que um exército? Igreja não é hospital. Repita comigo, igreja. Igreja Não é hospital. Igreja é quartel. Pastor, mas Jesus é o médico, os sãos não precisam de médico. Então, Jesus falou isso na evangelização. A igreja é quartel. Pastor, mas e quem é ferido aqui na igreja? Então essa é a diferença. No hospital o ferido volta para casa. Ou então ele deita na cama e espera recuperar. No campo de batalha, né? Lá mesmo, entre os soldados, tem alguém que cura a perna dele. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é pensa para frente. Você não pode olhar para trás. Você tem que continuar caminhando. Um dos grandes obstáculos para chegar na presença de Deus é a guerra espiritual. Quantas pessoas eu conheci Força, papai, aleluia. que pregava 1 milhão de vezes melhor que eu e hoje não está em lugar nenhum? Porque o diabo veio, meu irmão, ó, colocou na cabeça dele que ele pode passar por cima da regra da igreja porque ele tem o dom. Colocou na cabeça dele que porque ele ora, ele revela, ele pode passar por cima da liturgia, ele pode passar por cima do pastor, ele pode passar por cima de todo mundo, e quem não deixar ele fazer o que ele quer, está limitando ele. Mas na Bíblia quem marcou o limite para o povo não subir o monte foi Deus. Aleluia. Na Bíblia, quem é organizado é Deus.
Os serafins voam acima do trono de Deus. O problema não é estar em cima. O problema é exaltar o coração. Glória a Deus. O diabo sabe quem você é. O diabo sabe. O diabo sabe aquele crente que quando alguém marca algo e ele não concorda, ele fica torcendo para o negócio dar errado. Pai, é dessa maneira. Aleluia. Porque a gente valoriza tanto os pecados dos olhos, mas a Bíblia diz que Deus abomina o pecado da língua. Deus abomina o si mesmo. Deus, que fala, aleluia. Pai. Por que a gente não fala desses pecados? Porque ele está aí dentro de todo mundo. Quem resiste a eles, resiste ao diabo. Glória a Deus. Quem resiste a eles, resiste ao demônio. Se você não quer que o diabo atrapalhe a sua vida espiritual, ou a partir de hoje, quando alguém sentar na tua casa para falar dos outros, você vai mandar parar na hora. Glória a Deus. Quando viu um pensamento contra os outros, por que o casal de namorado, ô Glória, quando está namorando é um casal de pombinho, depois de casa vira um casal de maritado? Porque quando está namorando, o ser humano vai numa emoção, né? Aí depois que casa, o diabo conhece a sua emoção. Eu conheço um casal que uma sacolinha fez eles divorciar. Até o jeito que levanta a sobrancelha e começa a irritar. É Satanás. Quem semeia é Satanás. Diabo significa divisor e acusador. Pastor, afinal de contas ele divide ou ele acusa? Ele acusa para dividir e divide para acusar. Esse negócio de estar toda hora acusando os outros é coisa de Satanás. Pode orar o dia inteiro, se levantar da oração acusando os outros, não adiantou nada, porque do lado da palavra oração na Bíblia sempre vem a palavra vigiar. Do lado da palavra orai, sempre vem a palavra vigiar. Aleluia. Sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, está ao vosso redor, rugindo como leão, buscando a quem possa atacar. Contra quem é sua guerra? Meu Deus. A sua guerra é contra Satanás. Deus. Eu já estou caminhando para o encerramento. Eu só quero fazer mais uma ressalva sobre ele. Eu vou parar de falar sobre ele agora. Que ele começou na Bíblia como uma serpente e terminou como um dragão de várias cabeças. A cada dia que passa, Satanás tem meios mais sofisticados de fazer você pensar que está fazendo a coisa certa, fazendo a coisa errada. Então, pessoal, vou te dar um exemplo aqui bem prático para todo mundo pegar para a gente ganhar tempo. Você lava o seu carro, deixa ele branquinho. Ei, meu irmão, isso aí não é fácil não, né? Carro branco, você deixa ele branquinho. É isso? Aí, meu irmão, os outros vizinhos estão tudo com o carro branquinho também. Mas aí, de repente, você fala assim: vou parar de lavar esse carro, não aguenta mais. E os vizinhos continuam lavando dele. Tem duas formas, então, de você ter o carro mais branco do que o dos outros. Primeira forma é você vigiar para lavar ele todo dia. E a segunda forma do seu carro parecer que é mais limpinho é jogar lama no dos outros. O diabo quer fazer você pensar que você é melhor, que você é o sabidão da Bíblia. O diabo quer fazer você entrar em todo vento de doutrina na internet. O diabo quer fazer você pensar que o teu irmão está contra você. Porque o Salmo 133 é claro: onde os irmãos têm união, o Senhor ordena a bênção para sempre. Aleluia. Glória a Deus. O diabo quer dividir para conquistar. Mas nesta festa, o Espírito Santo de Deus está trabalhando para que essa igreja que já é unida seja mais unida. Agora, a minha voz está ruim, mas não deixa isso aí tirar sua atenção não, viu? Agora, meu irmão, eu te faço uma
pergunta e aqui eu encerro essa parte. Em torno de que nós nos unimos? Em torno da obra do Senhor. Aqui é o lugar que nós nos unimos. Então aqui é o lugar da bênção de Deus para a sua vida. Você não pode parar. Você não pode retroceder. Eu estava comentando com o irmão Renan sobre a astúcia do diabo, e ele usou uma expressão muito feliz. Ele disse: Satanás quer que a gente esteja numa prisão de ouro. Você está preso na amargura, está preso no achismo, está preso nesse negócio do racionalismo. Tudo que eu penso é a verdade. Tem gente na igreja que ele quer saber mais do que o irmão que passou a vida inteira estudando. Ele não lê nada. Ele está vendo o pessoal na internet falar, ele embarca na onda também. Ele é escravo da própria razão e acha que está fazendo algum serviço a Deus. Tudo que Satanás quer é que você passe a vida inteira no banco de uma igreja sem perceber que você está lá. Porque se ele colocar uma droga na tua mão, você vai chegar no fundo do poço e vai se arrepender. Mas enquanto você está morno, opa, toquei no versículo bíblico, você é dele. Pastor, o que é isso? Guerra espiritual. Satanás incitou Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ele pode incitar você. Satanás entrou na boca de Pedro. Olha o que Pedro falou para Jesus: Senhor, tem compaixão de ti, tem dó de ti. Parece que o diabo está preocupado com Jesus, gente. Não, você trabalha demais, ninguém te valoriza. Você poderia estar lá em cima, você poderia ter um cargo a mais, ninguém te valoriza, você é tão bom. Aí chega alguém lá na tua casa: nossa, mas ninguém está valorizando você. O seu marido: ah, se fosse eu já tinha largado dele. Você é bom demais, você é bom demais. Ah, largar dele? O diabo só está omitindo aí, quem escolheu ele foi você. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque eu quero sair daqui com ele desmascarado. Aleluia! Tem crente que ora, jejua, e a vida espiritual dele não faz progresso. O que acontece? Ele para de orar e jejuar. Não é isso que você tem que fazer, não. Orar, jejuar e vigiar. Orar, jejuar e vigiar. Daqui a pouco você vai ver o que não via, vai sentir o que não sentia, vai perceber o que não percebia, porque tudo em você está voltado para Deus. Tem um detalhe, aqui eu estou encerrando mesmo. Tempo é escasso. Tem um detalhe. Olha qual é o detalhe. O detalhe é esse aqui, meu irmão. Que Satanás força. Deus só aceita você de livre e espontânea vontade. Então, se Satanás te força, a guerra espiritual é um obstáculo para você chegar na presença de Deus. Segundo obstáculo, o vale de Baca. Satanás usa esse obstáculo. Porque o que é o vale de Baca? Você está chegando em Jerusalém, você tem que passar por um vale. Você está chegando no lugar da adoração e tem que passar por um vale. Está chegando na presença de Deus e está passando pelo vale. Nessa hora o inimigo das nossas almas vem e fala: não está adiantando essa tua luta, não. Não está tendo jeito para você, não. Olha lá, Deus usou o pregador para falar com a irmã, mas Deus não falou com você. Que não falou o que? Deus está falando com você desde a hora que você pôs a desde a hora que você entrou aqui, Deus está falando com você. O vale de Baca. Eu acho muito interessante esse vale. Chegando em Jerusalém, você passa por ele. É um vale. Ninguém quer passar pelo vale. Só que tem um detalhe no vale de Baca. Sabe qual é? É que o viajante que está chegando está com sede e está cansado. O cansaço vai ter que esperar um pouquinho, que ele ainda vai ter que passar pelo vale. Mas a sede não, porque no vale de Baca tem água.
E não é que a água às vezes renova as nossas forças para a gente continuar caminhando até Jerusalém? No meio do vale, Deus tem refrigério para a sua vida. Sabe o que ficou parecendo depois da pandemia? Que o crente está sozinho aqui na terra. Muitos estão pensando que está sozinho. Vai vir uma luta, uma dificuldade. Meu Deus, será que agora a gente só fica sozinho? A gente vai para a igreja, mas tem luta, tem dificuldade, mas tem água no vale, tem refrigério para a sua vida. Deus tem algo para você nessa noite de hoje. Glória a Deus. Ei, calabaçuria, calabaço. Eu preciso encerrar a hora que o vale de vale. A tribulação na Bíblia. Tribulon, repita comigo, tribulon. Tribulon. O que é o tribulon? De onde vem a palavra tribulação? O tribulon é uma peça de madeira com prego na ponta, e ele é usado para refinar o trigo. Ou seja, está lá o trigo, mas o dono do trigo, que é Deus, pastor, o tribulon não é para separar o joio do trigo? Não. Quem separa o joio do trigo vai ser Deus no último dia. E o joio não vai para o tribulon, ele vai para o fogo. Não é assim que está na Bíblia? Agora o trigo não. O trigo, que é a parte boa, vai para o tribulon, que é uma peça de madeira com prego na ponta, que o dono do trigo passa assim, pisando no chão e separando a palha do trigo. Sabe o que é tribulação? É Deus separando a palha do trigo na tua vida. Sabe o que é tribulação? Você não quer chegar em Jerusalém? Você não quer chegar na presença de Deus? Então Deus vai tirar aquilo que Ele não gosta e vai deixar só aquilo que é para a glória dele. Porque lá em Jerusalém só vai entrar o trigo. Na presença de Deus só vai entrar o trigo. Então não assuste quando passar por provação. Aleluia, obrigado. Não assusteis quando passares por grandes tribulações, como se coisa estranha vos acontecesse. Eu estou citando um versículo, viu? Glória a Deus. Aleluia. O que é a tribulação, pastor? É Deus separando a palha do trigo. E nessa noite Deus te trouxe aqui para eu te falar. Ei, acalma, porque toda a tribulação que você passou e está passando é Deus separando aquilo que presta e aquilo que não presta na sua vida. Não é você que vai fazer isso, não, é o próprio Deus. Terceiro obstáculo, o teu coração. Repita comigo, meu coração. Sobre tudo que tem que guardar. Guarda o teu Coração. Provérbios 4, 22. Vai dando glória a Ele. Glória a Deus. Aleluia. Já conseguiu ligar na presença de Deus aí? Amém. Olha que coisa interessante, meu irmão. Os três maiores inimigos do crente são o mundo, o diabo e a carne. O maior é a carne, porque se você vencer a carne, Jesus já venceu o mundo, já venceu o diabo. Mas quando você está lá na tua casa, isso aqui é muito fiel o que eu estou falando. Todo mundo aqui vai saber que é assim. Prestes a vir para a casa de Deus. O mundo, o diabo e a carne trabalham juntos. O mundo é o sistema. Desculpa, eu acho que eu estou pegando muito no pé do pessoal que assiste futebol, né? Será que eu mudo o exemplo? Lá, você gosta lá de uma luta. O mundo vai colocar essa luta em um horário adequado para você buscar a presença de Deus. O mundo é o sistema mundano, é uma rede que te atrai. Deus está aqui, ela te puxa para lá. Toda vez que você vai buscar, o mundo tem um atrativo para você. E hoje, a casa de Deus concorre com muita coisa. Muita coisa faz parte desse pacote que concorre contra a presença de Jesus. Aí o diabo não fica satisfeito, ele toca na tua carne para você olhar para o mundo e falar assim, ó, você tem ido tanto na igreja, você já é tão firme lá no círculo de oração, descansa aí, fica quietinho aí. Agora olha isso aqui, isso não é verdade. Toda vez que você faz isso, você
você fica melhor ou fica pior? E toda vez que você faz um contrato, você luta contra a carne, contra o diabo, contra o mundo, e vem para a igreja, você fica melhor ou fica pior? Melhor. Então por que as coisas de Deus a gente chama de sacrifício e as coisas do mundo a gente chama de prazer? E a Bíblia diz que bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores, nem na roda dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Sabe qual é o seu desafio, meu irmão? É ter prazer nas coisas de Deus. Vocês escolheram o Salmo 84, hein? O que é o Salmo 84? A minha alma está desejosa pela tua presença. Aleluia! Eu descabeço, eu desmaio de emoção quando eu entro no Santo dos Santos. Não. No ato. Ele ainda nem entrou no Santo dos Santos, mas ele ama tanta presença de Deus que no ato, na parte de fora do tabernáculo, ele já está desmaiando de emoção pela presença de Jesus na vida. Até o pardal encontrou casa, como quem dissesse: se até os animais amam a casa do Senhor, eu também tenho que aprender a amar, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você está cansado, eu quero te dar uma receita: entra no esconderijo do Altíssimo, entra na presença de Jesus. Bem-aventurados, felizes os que habitam em tua casa. Você não vai ser feliz lá fora, você não vai ser feliz no TikTok, você não vai ser feliz no Instagram. Você foi feito para a glória de Deus. Aleluia! Você pertence a Deus, o trigo é dele, a seara é dele. O teu coração deve ser entregue a ele. Por que em vez de rezar a gente ora? Se tem algum visitante aqui eu te explico. Sabe por que em vez de rezar a gente ora? Porque a gente não repete as nossas orações. Porque toda vez que a gente ora, o mandamento é: rasgai não somente as vossas vestes, mas o vosso coração diante do Senhor. O mandamento é que toda vez que a gente entrar na presença de Deus, nós não vamos pegar uma oração que alguém fez e ler. Nós vamos apresentar o nosso coração na presença de Deus. Nós vamos apresentar nossa vida, porque nós dependemos da presença de Deus. Nesta noite o Senhor restaura o prazer pela presença dele. A presença de Deus não pode ser um peso para ninguém. A presença de Deus é o desejo da nossa alma. Nós estamos aqui, nós levantamos as nossas mãos cansadas, os nossos joelhos desconjuntados, porque nós amamos a presença de Jeová, porque nós amamos a presença de Deus. Eu disse para minha alma: se você aguenta ficar uma hora buscando as coisas dessa terra, então você pode dar um jeito de aguentar ficar horas buscando a presença de Deus. O salmista disse na palavra dele, no Salmo 103: bendize minha alma ao Senhor. Uau, você não vai fazer o que você quiser não, viu? Você vai fazer o que o meu espírito quer. Sabe o que o meu espírito quer, alma? Ele quer bendizer o nome do Senhor. Aleluia! Aí o salmista começa a fazer uma coisa, parece coisa de doido. Não, é coisa de crente espiritual. Alma, bendiga o Senhor. Alma, por que você está batido? Por que te perturba
lutas dentro de mim. Eita. Espera em Deus, pois eu ainda louvarei. Espera nele. Deixa eu refazer aqui uma interpretação. O Salmo diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu. Eu vou falar uma coisa aqui, vocês me perdoam, mas eu vou falar. Depois você procura um professor de língua portuguesa e vai lá. Todo mundo prega esse salmo errado. Deleite-te no Senhor, Ele concederá o desejo do teu coração. Então, se você quer um carro, Ele vai te dar. Se você quer uma casa, não é assim que interpreta o texto, não. Você coloca o teu desejo no texto. Não é isso que ele está falando? Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. O que deseja o teu coração? Deleitar-se no Senhor. Essa é a interpretação desse texto. Ele está falando: você tem um desejo de, deleita-te no Senhor e Ele vai conceder o que o teu coração deseja, que é deleitar-se no Senhor. Depois você procura um intérprete, um professor de língua portuguesa que vem por aí, para te ajudar. Que é isso que quer dizer. Mas a gente às vezes pensa assim: não, eu preciso disso, daquilo. Não, você precisa se deleitar no Senhor. E esse tem que ser o desejo do teu coração. Porque o teu coração pode ser um obstáculo para a presença de Deus. Vai dando glória aí nessa noite. Rapidamente, vamos nos tocar de pé, meus irmãos. Dá um Lá menor, irmão. Lá menor para nós. Você sente o prazer da presença de Deus? Feche os seus olhos. Tem alguém aqui que ainda não aceitou a Jesus que gostaria de aceitar nessa noite? Você que gostaria de ser um crente, de ter essa glória que nós temos na nossa vida. Você que gostaria de experimentar a graça de Deus. Tem alguém nessa noite? Dê um sinal com a sua mão. Venha aqui na frente, nós vamos orar por você. Tem alguém?